Cheguei, minha gente. Estou em Recife, no meu cantinho predileto, preferido. Já estou aqui na minha humilde residência, no meu condomínio. Eu gosto muito sempre de aterrar aqui. Eu falei sobre isso no meu primeiro vídeo. Fiz questão de gravá-lo aqui embaixo para também ter uma vibração e uma energia diferente, né, do ambiente. Eu acho que isso interfere muito. Mas hoje eu trouxe até uns pontinhos aqui, umas colinhas de pontos interessantes que eu queria trazer, né, que eu considero interessante, que tem estado muito latente aqui em mim e que de alguma forma eu tenho trazido isso nos vídeos que tenho gravado aqui, sejam os shorts, né, os vídeos curtinhos, sejam os vídeos mais longos, que inclusive estou vendo que os meus estão ficando bem longos, viu? Vão se acostumando aí com a prolixidade da professora, porque eu me demoro, assim, quando eu vou, sabe? Às vezes eu tenho que me amarrar por aqui, nos pontos, porque senão se deixar eu vou me embora. Mas o que tem estado muito presente, que é o que eu quero trazer na minha vida, é o tema da cocriação, né? De manifestar a realidade que eu mereço viver, que cada um de nós merecemos e queremos, e sonhamos, e esperamos, né? E é por isso que muitas vezes, inclusive, a gente vive nesse eterno futuro, né? Nesse eterno lugar de realização, de prosperidade, de abundância, onde lá na frente nós vamos poder ser ou ter, né? Muitas vezes ter, a gente muitas vezes está tentando manifestar coisas materiais, mas em ser, porque é uma das coisas que eu mais manifesto, são coisas muito internas mesmo, o meu desejo caminha muito para isso, não que eu não queira alcançar metas materiais, né? Que eu não tenha metas materiais, não é isso, eu tenho muitas e mereço vivê-las, mas eu tenho muito um desejo de ser mais sábia, de ser melhor, de ser mais empática, de ter uma comunicação cada vez mais assertiva e menos violenta. Os meus desejos, eles caminham muito para essa parte existencial do ser, sabe? Tanto é que todos os meus registros, né, eu tenho um grimório, um caderno, um diário, sempre estou escrevendo aqui e acolá, à mão mesmo, né, a punho, como a gente chama, e até pelo meu diário do celular também. Todos os meus registros, eles caminham quando eu vou dar uma olhada, né, nesses registros anteriores, todos eles caminham para isso, desse meu desejo de ser essa pessoa melhor. E eu ter as coisas materiais serão consequências desse meu novo ser. Mas aí cada um tem, né, os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, também é importante, né, deixar isso aqui bem claro. Mas isso tem sido um tema recorrente e eu queria muito compartilhar com vocês como é que está sendo, o que é que já aconteceu na minha vida, que me faz o tempo todo estar indo e voltando nesse assunto, né? E agora externalizando aqui, eu já cocriei coisas assim muito importantes, situações muito críticas da minha vida, eu já cocriei eventos e situações que, contando aqui, parece até que é mentira, parece até que é uma história inventada e bonita, mas dentro de uma realidade bem difícil, bem desafiadora e eu diria que até sufocante, né, para mim, em como eu estava nesses momentos. Uma das cocriações que eu me recordo, que eu acho que é a mais recente, e olha que já faz um tempo, foi com relação à minha mãe. Ela, na verdade, isso já aconteceu 2 vezes, né, com manhã. Bem, estou tentando organizar aqui na mente. Mas a última, que é a que eu quero focar, ela precisava de um lar com urgência, de um local para ir com urgência, porque ela estava, nesse momento, ela tem Alzheimer há 11 anos, só relembrando, falei isso nos vídeos anteriores, mas para quem é novo aqui, né, tá assistindo a esse primeiro vídeo e não sabe, meu canal é recente, tá, gente? Mas eu quero dizer assim, novo nesse vídeo. E meus tios estavam cuidando dela, o irmão dela e a esposa, que é como se fosse uma irmã para ela, eles são casados há muito tempo, meu tio e minha tia, e estavam à frente, nesse período da doença de manhinha, já há uns 3, 4 anos, cuidando dela em casa.
E isso me trazia muito conforto, porque durante os primeiros anos de doença de minha mãe, quem ficou à frente de resolver todos os processos burocráticos, de acompanhar, levar médico, fui eu. Isso nos 6 primeiros anos. Nos outros 3 ou 4, meu tio e minha tia resolveram acolhê-la na casa deles, e foi um momento muito tranquilo para mim, né? Porque ela estava em segurança, com pessoas conhecidas que a amavam demais, que dedicavam todo o seu tempo, né, a cuidar dela, a me passar as informações, e eu fiquei ali como uma espécie de visitante, né, de filha mesmo, né, que a gente ocupa dentro de um contexto normal, vamos colocar assim, né, do mais comum. Eu passei a só visitá-la, estar com ela, saber, né, do que era preciso para ajudar, mas de uma maneira mais pontual, podendo viver minha vida mais tranquilamente. Mas chegou um momento que a doença de minha mãe progrediu tanto que ele já não tinha mais braço, literal e emocionalmente, para dar conta, né, de cuidar dela como ela merecia. E pelo que ela precisava também, mais do que merecia. E aí a gente teve que ver um local para acolher a minha mãe. Mas lembro que esses locais aqui, né, e aí eu falo especificamente na região em que vivo, Pernambuco, Recife, é complicado da gente tomar essa decisão, né, de levar ela a ficar num ambiente assim, sem um amparo de pessoas conhecidas, que a gente saiba que vai cuidar mesmo com humanidade, com amor. E também por conta da questão financeira, né? São ambientes que são caros, realmente. Os mais baratos a gente fica um pouco desconfiado pelo que oferece mesmo, pela quantidade de profissionais disponíveis ali. Enfim. E aí, o fato é que a situação estava insustentável para eles já estavam segurando uma barra muito grande, né, de progresso de minha mãe, sem comunicar. E aí, quando comunicaram, já comunicaram numa urgência muito grande e colocando uma pressão, de certa forma, muito grande, porque eles estavam sentindo essa pressão na parte prática do dia a dia, né, e podendo ocorrer alguma coisa mais séria. E eu simplesmente me vi nessa situação de uma maneira, ao mesmo tempo, muito triste por receber toda essa notícia, essa pressão e ter que tomar ali uma decisão junto aos meus irmãos. Eu normalmente encabeço esse processo com a minha mãe, né? Todos os processos relacionados à doença dela, eu como filha, somos 4, mas eu é que encabeço de dar o pontapé inicial nessas partes mais importantes, vamos dizer assim. E aí eu me vi tendo que achar esse lugar, né, que ao mesmo tempo coubesse dentro do orçamento e ao mesmo tempo fosse um ambiente principalmente acolhedor para minha mãe. E eu simplesmente fiquei nesse momento que recebi essa informação decidida. Assim, eu vibrava, não no pensamento, né? No meu pensamento, inclusive, muitas vezes eu estava um pouco desesperada, triste, cansada, né, de mais uma coisa, porque eu venho num movimento relacionado a isso muito intenso de situações e dilemas para resolver, mas eu sentia que eu ia conseguir achar esse lugar em pouco tempo, como o tempo que nos foi dado, assim, a situação está muito crítica, tem que achar um lugar, não tem como, e a gente não está conseguindo mais. Sua tia também já não está tão bem porque esse contexto demanda muito e ela está só. Meu tio auxiliava, né, na gestão financeira, no que podia, mas quem mais diretamente ficava com minha mãe, nos cuidados diretos, era minha tia. E eu simplesmente decidi que ia achar. E fui além. Eu disse, eu vou achar amanhã esse lugar. Eu ia visitar 3 lugares, já tinha entrado em contato com vários aqui, visto também imagens, né, desses lugares, ligado, entrado em contato. Alguns deles nem vaga tinha, isso é muito comum acontecer, inclusive. Nem vaga tinha, ou tinha vaga só para homem, porque também tem isso, quando é um ambiente que recebe os 2 gêneros, né? É um ambiente que a gente chama de misto, nem sempre tem
vaga para mulher, só tem para homem, ou um só tem para mulher e não tem para homem. E assim por aí ia, né? Na época que eu estava procurando. E aí eu consegui achar esse lugar, que nem foi o melhor lugar, mas que o melhor lugar surgiu na sequência, atrelado a esse meu processo de cocriação. Eu disse, minha mãe merece o melhor lugar, eu mereço conseguir isso. Né? E eu vibrava isso, minha gente. É uma emoção, é um sentimento mesmo. Eu conseguia visualizar ela sendo bem cuidada, sabe? A sensação de eu estar em paz, de eu estar bem com aquilo, de ela ter o que ela merece. Era tão forte isso, tão forte, tão certo aqui, embora os pensamentos às vezes viessem e dissessem, mas não vai ser tão fácil assim, mas você vai visitar 3 lugares, e se não for, né? Então, eu conseguia, para além do plano da intelectualidade, dos pensamentos, né, da parte mental, às vezes me trazendo os inputs negativos e algumas sensações não tão boas assim, ainda assim eu vibrava e o que eu falo do vibrava emocionalmente, sentimentalmente, no plano dos sentidos, sentindo mesmo, nos 5 sentidos, eu conseguia materializar isso, nessa minha visualização, na manifestação, ela nesse ambiente, né? E que se não fosse esse lugar por algum motivo, eu ia saber disso muito rapidamente. E assim aconteceu, né? Eu consegui esse lugar, de fazer essa retirada dela da casa dos meus tios, que foi um processo muito difícil. Na sequência, a gente identificou que esse não era o melhor lugar, na verdade, quase que de um dia para o outro. E aí fomos para uma realidade quase que impossível financeiramente, porque o ambiente era um ambiente, né, o mais desejado por todos nós, mas era muito caro. E aí foi todo um processo de manifestação que sim, mais uma vez a gente conseguiu, eu falando com todas as partes da família que interligava os meus tios, aos meus irmãos, aos primos, os filhos dos meus tios, para tentar conseguir isso, e conseguimos juntos. E eu sempre muito certa, isso aqui tá certo, a gente vai conseguir, eu vou conseguir o melhor lugar para minha mãe. O fato é que depois de passar um tempo nesse lar ideal, que a gente passou a chamar de lar ideal, ainda assim ela teve pioras bruscas, porque o nível da doença, ele decai, nesse nível decai ano após ano, dias após dias, não tem uma estabilização, né? O Alzheimer, infelizmente, ainda mais com o tempo de Alzheimer que ela já tinha e que ela tem hoje, né, quase 11 anos, ou mais um pouco. E ela teve que sair desse lar porque ela foi internada, infelizmente, foi para a UTI, teve pneumonia, né, algumas infecções e tal. E na sequência a gente conseguiu, né, um outro lugar para ela, num lugar também mais familiar, uma amiga que estava fazendo esse papel de cuidadora, né, e precisando muito desse dinheiro, desse financeiro, para continuar, para seguir. É uma pessoa muito cuidadosa, que é quem está cuidando dela hoje. Mas foi muito... Eu acho que acabou de cair alguma coisa por aqui. Eu estou achando que foi um cocôzinho de pombo ou de alguma coisa assim, de passarinho, algo do tipo. Mas se está vindo, né? Continuando. Então, eu tenho isso tão forte na minha vida. Eu tive outros eventos assim, né? Esse que eu estou relatando foi o mais significativo de cocriação. Na verdade, eu consigo realizar pequenas cocriações assim, de situações que não são necessariamente tão grandiosas, né? Tão significativas a ponto de eu reter isso na memória e ficar propagando, nem para mim, sabe? Mas eu tenho uma conexão tão grande com a minha intuição, com as minhas habilidades, com as ferramentas que eu desenvolvi durante esse processo de autoconhecimento, né? De 6 anos, ou mais um pouco, entre 2019 e 2020, eu também relatei isso no meu primeiro vídeo aqui. E isso é tão forte, isso tem se tornado uma tônica, uma verdade tão palpável para mim, né? E eu queria compartilhar isso com vocês, né? Que isso já aconteceu, que eu estou numa caminhada de cocriação de algo muito maior, né? Dessa pessoa, desse ser
que eu quero me tornar e que eu estou me tornando, que eu já sou, na verdade, porque tudo que a gente quer muito, algo já é quando a gente quer muito, né? A gente só tem que usar das ferramentas certas para poder manifestar, co-criar essa realidade que a gente merece viver. E eu estou nesse processo, né? Uma das minhas, dos meus compromissos comigo na vida é, na verdade, de ir ao meu encontro. Isso é bem interessante, assim, gente, porque é uma coisa que eu falo tanto, quem convive comigo muito diretamente sabe, que eu sinto como se eu tivesse nascido, vindo nessa encarnação. Não sei se vocês que estão aí do outro lado acreditam, né, nisso, mas o fato é que a gente está encarnado porque a gente está num corpo, pode até não ter outras vidas para quem não acredita, ou para quem não acredita em Deus, ou tem um outro nome que se refere a essa força maior, a essa força criadora, essa força divina, mãe natureza, né? Mas eu tenho uma coisa, eu sou tão convicta que eu nasci para ser melhor, para me capacitar, sabe, para me desenvolver, que tudo que acontece na minha vida de desafio, e não é pouca coisa, é quase que uma constante, eu sei que está acontecendo para que eu possa me lapidar. Eu uso disso para olhar para o que é, com os olhos que eu tenho no momento, porque a gente, né, enxerga tudo que a gente enxerga, a nossa realidade. Também já falei isso num outro vídeo, não necessariamente é o real, mas é a forma como a gente enxerga, que é a nossa realidade. Então eu olho para essas coisas com uma vontade tão grande de fazer melhor, de aprender, de dizer aconteceu assim, mas em outra situação semelhante eu vou fazer de tudo para que não aconteça desse jeito, se é que deu errado, se é que não foi a melhor forma, né? Como é que eu posso ser melhor a partir disso aqui? O que é que eu faço com isso aqui que me aconteceu? Então eu estou sempre nesse processo de lapidação e me sinto, confesso, uma pessoa tão grandiosa, tão conectada, é tão gostoso de sentir isso, sabe? Eu sinto que todos os dias eu sempre acordo uma pessoa melhor. Eu sempre acordo uma pessoa mais forte, mais sábia, que é o meu grande desejo na vida, é a sabedoria, né? Adquirir sabedoria, saber lidar com as adversidades e saber, para além de lidar com as adversidades, que é uma lupa que a gente coloca, né, constante nos problemas, mas a gente tem que olhar as coisas boas também. E eu estou sempre tentando pensar as alegrias ordinárias, a felicidade ordinária, que também já trouxe, acho que no vídeo anterior, que para mim é tão significativo o fato de eu estar aqui respirando sem dor, falando com vocês, nesse momento, nesse dia lindo, com essa natureza vibrante, com essas cores, né, dadas pela Mãe Natureza, por Deus. É tão bom sentir isso, então ter esse olhar. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que o meu grande propósito é essa evolução espiritual, interna, que está sendo possibilitada pela minha versão humana agora, né? Por eu estar encarnada nesse momento, nesse tempo com vocês agora. E eu quero aproveitar de tudo para isso. E nesse trajeto de me encontrar, de ir ao meu encontro nesse caminho, nessa travessia, eu quero e vou co-criar a minha realidade. Uma realidade próspera, abundante, uma realidade em que eu seja uma pessoa empática, que eu possa usar de tudo que eu aprendo pela minha própria experiência. Segundo Freud, é a única maneira, né, da gente ser uma pessoa. Ele usa um termozinho que agora me fugiu, mas ele fala que é a maior virtude humana, né? A virtude humana do aprendizado é você passar pela própria experiência. Você só aprende de fato quando você passa, não pela teorização. É mais ou menos isso que ele traz. Eu me esqueci a frasezinha, né, a citação direta. Mas eu tenho nesse caminho, voltando, né, para mim mesma, eu tenho um compromisso de não desistir, de insistir mais especificamente, né? Então, mesmo quando em alguns momentos eu fraquejo, porque de alguma forma eu embarque em algum pensamento
que não é um pensamento, não é um dos melhores pensamentos, é um pensamento negativo, é um pensamento que está arraigado ali em alguma crença limitante, eu vou desenvolvendo, né, técnicas como a afirmação, a visualização em que a gente sente a emoção, né? Realmente a gente não só visualiza, não é só criar as imagens, é trazer para o corpo, é sentir, trabalhar os 5 sentidos físicos, né? Para criar a realidade que você deseja. É muito mais, essa visualização é muito mais no campo dos sentidos do que da imagem em si, da parte mental. Não é na parte mental, é na parte sensorial, né? Então, afirmações positivas, lembrando que as afirmações elas têm que estar sempre no presente, tá? Não pode ser algo com verbos do passado, pensado com verbos do passado, nem do futuro, que é muito comum quando a gente está começando, a gente fazer essas afirmações pensando no que a gente quer ser. A gente já é o que a gente quer ser. A gente tem que acreditar nisso, acreditar sentindo, não acreditar num processo mental, tá? Então, as afirmações elas têm que ser no presente e elas têm que ser sempre positivas. Ou seja, retire o não vou fazer isso, não. Se imagine sempre, então, não vou ser uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa tranquila, leve. Eu resolvo o que precisa e o que chega. Percebam, vocês conseguem perceber a diferença, né? Então, você não vai colocar o não. Então, fazer afirmações, visualizar, né, trazendo para o sentido e materializar, muitas vezes falando ou escrevendo, né? O verbo, ele tem esse poder da cocriação. Primeiro foi o verbo, foi Deus criando tudo o que é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente profere. E é muito importante que a gente faça esses registros dessa pessoa que a gente acredita já ser, merecer ser, né? E que a gente já é. Pode perder de vista isso, não colocar isso para o futuro. Então, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Isso está muito forte, como eu disse anteriormente, está muito latente, está muito presente. Eu me sinto bem só em estar vivenciando esse processo da cocriação. Eu já me sinto realizada por conseguir isso, sentir verdadeiramente, sabe, no meu corpo, na minha psique aqui, a maneira como as coisas se processam na minha cabeça, como eu encaro as coisas que chegam, né, dos eventos, das pessoas. Então, só isso por si só já é muito bom. E eu acho que do que eu tinha, né, da minha filhinha, olha os pontos que eu coloquei aqui. O meu maior projeto sou eu mesma, né? E eu descobri isso lá, como eu disse a vocês, de 2019 para 2020, eu acessei isso, né? Porque isso sempre esteve presente de alguma forma em mim, mas eu acessei isso, eu disse, eu vou atrás de mim, a minha realização sou eu, não está em nada material. O material vai ser consequência, né? Mas o meu projeto sou eu, de melhoria comigo, de ser uma pessoa mais humana, cada dia mais verdadeira, cada dia mais autêntica. Por isso, e é isso que não me faz desistir do que eu quero, ou seja, eu insisto, eu persisto, eu vou até eu conseguir. Eu quero ser melhor e eu sei que sou capaz. E eu tanto sei que sou capaz que eu insisto, que eu permaneço, que tudo vai fazendo sentido, que o chão vai se colocando para eu pisar, vai aparecendo, porque o caminho, ele só aparece quando a gente caminha, né? A gente precisa dar os passos, a gente precisa ir, não adianta ficar no mental, esperando, pensando positivo ou achando que cocriar é viver uma vida muito de paz, em que a pessoa é 100% feliz, ela é 100% grata, ela é 100% tranquila, que não é. Não é isso, né? Inclusive, a gente pode usar das emoções negativas, né? Porque somos humanos e temos emoções negativas e positivas, temos pensamentos positivos e não tão positivos assim. A gente pode usar isso como uma engrenagem que vai impulsionar a gente para onde a gente quer chegar. Então, esse juízo de valor de algo ser positivo ou negativo é só um juízo de valor, é só um julgamento, né? Tudo depende da forma que a gente vai usar isso
da forma como a gente vai usar isso para nos impulsionar para o que a gente quer. A diferença é essa, logicamente respeitando, né, as leis, não só as leis humanas, mas a lei natural, a lei do universo, né? A lei do respeito, a lei do amor, a lei da empatia, a lei da bondade, a lei da humanidade, né? Então, se eu uso uma raiva, se eu uso uma angústia, se eu uso uma culpa, né, que já é um sentimento realmente bem inferiorizado, mas se eu uso a culpa, se eu uso o nojo para não querer voltar para essas situações em que eu me encontro, em que eu estava, eu vou usar isso de maneira positiva. E isso, nesse olhar, nessa minha realidade, vai ser algo positivo e não negativo. Foi uma sensação negativa em um momento, mas que eu vou usar para me impulsionar para ir para um outro lugar. E nem toda emoção positiva vai te levar a um outro lugar, porque você pode se acomodar naquela emoção, né, naquele sentimento e ficar ali. E achar que é isso e tudo é impermanente, tudo muda o tempo todo. Então, nem sempre o que a gente vê como positivo é necessariamente positivo. O que é que você faz com isso que você enxerga que é? Então, tudo isso é muito importante, né? As pessoas pensam que, por eu estar nesse caminho, muita gente cria até essa expectativa, e eu já ouvi isso, né, muitas vezes, que, não, porque já que você é assim, você é uma pessoa muito tranquila, muito bem resolvida, tudo funciona, você não tem nenhum pensamento negativo, você não sente tristeza, você não sente angústia, e está longe disso, muito pelo contrário. Eu sinto, mas o que é que eu faço com isso que eu sinto? É que faz a diferença. É que é uma mola propulsora para eu ir além, para eu de fato ser mais capaz, ser melhor, me sentir cada dia mais empoderada, que é como eu tenho me sentido. Então, é muito desse olhar, né, para o que está acontecendo, como você percebe o que está acontecendo, que vai te levar a um outro estágio. Que estágio é esse? É o estágio que você deseja chegar? É esse que você está indo mesmo? Então, esses foram os pontos, né? Aí coloquei por último, faltou um ponto, eu já cocriei e sei o quanto ainda posso cocriar. Essa capacidade, né, que a gente tem, porque Deus somos nós, Deus é tudo o que é, ou Deus, ou qualquer nome que você queira chamar, eu tenho muito respeito, inclusive se você não acredita, se você tem uma crença, né, diferente da minha, eu respeito e honro muito tudo o que é, todas as possibilidades, inclusive o que a gente julga não ser tão bom. Eu acho que tudo pode ser bom, porque é um julgamento, a partir do olhar que a gente dá para aquilo, sabe? Ou a gente pode tornar bom, ou no primeiro momento pode não ser, mas pode tornar. Enfim, eu respeito muito, né, a tua crença, eu respeito muito a tua forma de ser, mas eu acredito que se você está aqui até agora, nesse vídeo, você tanto quanto eu acredita que há algo maior, né, para a gente acessar, há algo maior para a gente ser, há algo maior que a gente veio fazer aqui. E se há esse algo maior, por que não chegar até ele? Por que não criar esse caminho que é individual, que é singular, que é único para cada um de nós, para que a gente chegue nesse potencial nosso máximo? Por que não? Né? Se a gente tem essa possibilidade, se a gente é uma centelha divina, que a gente é uma centelha divina, a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente faz prodígios aqui na Terra, né? A gente constrói coisas tão lindas, ao mesmo tempo que temos também a capacidade de fazer coisas horríveis, né? A gente tem uma capacidade criadora tão grande. Por que isso se restringiria só à parte material, né? Só a parte cultural, só a parte social, filosófica? Por que não espiritual também? Porque a gente não pode dar esse salto quântico de crescimento. A gente pode, a gente tem que querer, a gente tem que estar consciente que a gente pode. E a gente tem que usar das ferramentas que já existem, né, que não sou eu que estou inventando, das afirmações, da visualização, da técnica do diário, de você escrever, de você materializar, de você se imaginar dentro da realidade que você merece viver hoje, mesmo com tudo hoje acontecendo de maneira diferente ao que você espera. Você pode estar, porque tudo é realidade, tudo é a forma como a gente vê.
Tanto que, se a gente acredita em algo, ou se a gente não acredita em algo, as duas coisas estão certas, são possíveis. Se você não acredita e você não vai ter. Se você acredita e vai ter, seja lá o que for, né? Então, se a gente tem essa capacidade, por que não usar, né? Eu acho que eu já me alonguei muito nesse vídeo, falei coisas de professora, prolixidade, mas eu gosto dessa minha natureza falante, assim, espontânea, sabe? Ao mesmo tempo. Eu brinco assim porque a gente tem que ver para não tornar cansativo para o outro, né? Mas eu espero que você tenha se conectado com o que eu tenha dito aqui, em algum ponto. Se algo te tocou, se você está passando por uma experiência semelhante de cocriação ou já passou, quiser compartilhar aqui comigo, eu vou ficar muito feliz de conhecer um pouquinho a minha tribo, que é a tribo que vai chegar aqui para esse canal. Eu sei que vai chegar, é quem vai ressoar aqui com a minha energia, com a minha forma de ver o mundo. E que, quando eu falo ressoar, pode ser um ressoar que traga pontos para pensar diferente também. Só são pessoas que pensam iguais. Eu não quero só estar próximo de pessoas que pensam igual a mim. Eu quero essa elasticidade, né, de visão de mundo. Eu quero saber um pouquinho da realidade de vocês, como é que vocês têm enxergado a vida, o que é que vocês têm feito por aí, tem cocriado, não tem, nunca pensaram sobre isso. Pode ser que chegue alguém aqui que nunca tenha pensado sobre isso, mas que tenha vontade, né, de conhecer, de se aventurar por esse caminho. Quero trazer mais conteúdos também relacionados a isso, mas eu tenho tanta coisa para trazer aqui que vocês nem imaginam, de experiência mesmo de vida. E é isso. Eu vou deixar esses outros papos para os próximos vídeos. Um bom domingo para vocês, uma boa semana e até breve.